E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E como vocês devem ter visto na thumbnail aí, eu vou ensinar uma maneira de você ficar milionário com a matemática. Não é um jeito fácil de ficar rico, mas é um jeito possível. Se tem algo que desperta a curiosidade dos cientistas, são os problemas em aberto. Por meio deles, um cientista pode ganhar notoriedade em sua carreira. E alguns desses problemas são tão importantes, são tão significativos para a sociedade como um todo, que os matemáticos que provarem alguma dessas coisas, algum desses problemas em aberto, explicá-los, eles podem ganhar uma premiação em dinheiro com isso. E uma premiação bastante gorda. Muitos desses problemas em abertos que têm premiações estão ligados ao campo da matemática. Tem vários problemas em abertos na matemática que eu posso falar aqui para vocês, mas hoje eu quero focar em um que especialmente tem muita relação com a computação, que é o problema do P igual a NP. Certamente eu acho que podemos afirmar que o problema do P igual a NP é talvez um dos problemas em abertos mais importantes da computação hoje. O problema do P igual a NP é um dos 7 problemas do milênio, assim chamados pelo Instituto de Matemática de Clay. Quem resolver qualquer um desses 7 problemas do milênio, todos eles ligados à matemática, vai ganhar $1 milhão. Desses 7 problemas que foram apresentados justamente no início dos anos 2000, apenas um foi solucionado, que é o problema da conjectura de Poincaré. Esse problema foi resolvido em 2003 por um matemático russo chamado Grigory Perelman. Surpreendentemente, esse russo que fez essa descoberta rejeitou o prêmio de $1 milhão. Provavelmente para ele o desafio de resolver o problema é o que importava de fato. Agora, o que vem a ser o problema P igual a NP, né? Vamos focar nesse que é o foco desse vídeo. Esse problema é um dos últimos tópicos que a gente aborda na cadeira de complexidade de algoritmos. E assim, ele tem muitas questões técnicas envolvidas. Eu vou tentar explicar para vocês de um jeito bastante simples, para que vocês entendam pelo menos a noção básica do que representa esse problema e quais os seus efeitos na prática. Então, sem entrar muito na parte técnica, o princípio fundamental do problema P igual a NP, a ideia é saber se qualquer problema computacional que é rapidamente verificado também é rapidamente executado. Obviamente, o termo rápido que eu estou me referindo aqui, ele é pouco preciso. De maneira mais precisa, a gente quer afirmar que um problema é verificado ou resolvido em tempo polinomial. No caso da computação, a gente considera que se um algoritmo resolve um problema em tempo, em complexidade polinomial, então isso é um indicativo de que o algoritmo é eficiente. Eu vou tentar explicar de um jeito mais simples o que vem a ser essa ideia do polinomial no contexto de um algoritmo. É bem comum um algoritmo receber uma entrada de dados, que nada mais é do que um conjunto de informações que o algoritmo usa para processar suas regras e tomar decisões. Por exemplo, se eu criar um algoritmo de busca que busca um registro de uma pessoa num banco de dados, faz sentido que a informação de entrada que eu uso para buscar essa pessoa seja o nome, por exemplo. Então, no caso desse exemplo que eu acabei de dar, a entrada de dados, a entrada de informação é o nome de uma pessoa. Outro problema bem comum no contexto da computação é você ordenar uma lista de elementos. Você recebe, por exemplo, uma lista de números completamente fora de ordem e você quer pegar esses números e ordenar, e colocar eles em ordem crescente, do menor até o maior. Note que nesse caso, a entrada de dados para você ordenar vai ser a lista de números. E quanto maior a lista de números, mais trabalho você vai ter ordenando eles. Então é possível perceber que existe uma relação entre o total de trabalho que um algoritmo vai executar e a entrada de dados dele. Pois, como eu acabei de falar, se você tiver uma lista muito grande de números, mais trabalho o seu algoritmo vai executar para colocar eles em ordem. E é bem comum a gente usar uma representação matemática que associe a entrada de dados com o total de trabalho, o total de passos que o algoritmo vai realizar para completar justamente esse trabalho, esse esforço que ele vai fazer. Por exemplo, eu estou até colocando aí na tela a expressão y igual a x ao quadrado.
Vamos supor que essa expressão y igual a x ao quadrado reflete a complexidade do nosso algoritmo. Essa equação nos diz que para cada informação x lida por meu algoritmo, isso vai repercutir em y igual a x ao quadrado passos, etapas que meu algoritmo vai realizar a fim de solucionar esse problema. Assim, o processamento do meu algoritmo, nesse exemplo aí, ele vai ter um crescimento quadrático de passos, de tarefas que o algoritmo vai realizar em função da entrada de dados x. Vamos entender o que vem a ser o y e o x no contexto do problema de ordenação, por exemplo. No contexto do problema da ordenação, o x pode ser, por exemplo, o tamanho da minha lista de números a serem ordenados. Assim, se minha lista tem 6 números que eu preciso ordenar, o meu x vai ser igual a 6. E o meu y vai ser o total de tarefas, o total de operações que meu algoritmo vai realizar. Então, nesse exemplo aí, a gente vai ter y igual a 6 ao quadrado, que vai dar 36. Ou seja, o meu algoritmo vai ter que executar 36 tarefas para ordenar esses números. A tarefa pode ser, por exemplo, pego esse número, troco de lugar com esse, caminho pela lista. Cada uma dessas coisas que o algoritmo realiza a fim de solucionar aquela tarefa é justamente o meu y, o total de operações a serem feitas. E por que esse exemplo da ordenação que eu acabei de dar, com y igual a x ao quadrado, é polinomial? É simples, porque essa expressão que reflete a complexidade do algoritmo é uma expressão polinomial, é representada por um polinômio. Expressões como x ao quadrado, 3x ao cubo ou x mais 5, tudo isso são polinômios. Em geral, algoritmos com complexidade polinomial, eles são eficientes, mas nem todos os casos são assim. Você pode ter um algoritmo, por exemplo, que para refletir a complexidade dele na forma de uma expressão matemática, você pode ter uma expressão, por exemplo, que o crescimento dessa função de complexidade aí é maior do que a de um polinômio. Um bom exemplo disso são as funções exponenciais. É quando você tem, por exemplo, uma base qualquer e o x está no expoente dessa expressão. Por exemplo, 1 elevado a x, 2 elevado a x, e elevado a x. Tudo isso são exemplos de expressões polinomiais. E algoritmos que são representados por expressões de complexidade exponencial, eles costumam ser bem ineficientes na prática. Principalmente à medida que o x, ou seja, a quantidade de informação que ele tem, aumenta. Nesses casos, recomenda-se que você trabalhe com esse tipo de algoritmo com entradas bem pequenininhas, pois se você começar a trabalhar com informações muito grandes, talvez você tenha que esperar dias, meses, anos, talvez até séculos para o seu algoritmo terminar a operação que ele tem que fazer. Entendendo o que torna a complexidade de um algoritmo polinomial, ajuda bastante a entender esse problema do P igual a NP. Tanto o P quanto o NP representam um conjunto de problemas. É como se você estivesse pegando uma sacola e colocando todos os problemas ali dentro. Por exemplo, o problema da ordenação, problema de você achar o nome de uma pessoa numa busca, resolver um jogo tipo palavra cruzada ou sudoku. Tudo isso você vai colocando nessa sacola de problemas. Mas quando um problema é P ou é NP? O P é simples de explicar. Um problema é P quando existe uma solução, existe um algoritmo para ele cuja complexidade seja polinomial. Então, se você conseguir expressar um algoritmo que resolve aquele problema e sua complexidade pode ser expressada por um polinômio, aí você tem um problema da classe P. Um bom exemplo de um problema da classe P é justamente o problema de ordenação. Ordenar uma lista de números é P. O NP é um pouco mais complicado de explicar, mas ele não é tão difícil assim. A primeira coisa que você precisa entender é que o P, tudo bem, é de polinomial, mas o NP não é um problema não polinomial. Na verdade, esse NP do nome dessa classe tem a ver com solucionar esse tipo de problema numa máquina de Turing determinística, mas
Isso eu não vou falar agora porque senão vai ficar muito complexo e não precisa disso para entender esse problema. Um problema é NP quando ele é verificável em tempo polinomial. E como é que eu sei se um problema é verificável em tempo polinomial? Pense no problema da ordenação de novo para a gente entender. Então imagina que você tem uma lista de 6 números fora de ordem. Sei lá, 6, 2, 1, 3, 5, 4. Como você pode perceber aí, esses números estão fora de ordem. Eles não estão ordenados. Se a quantidade de passos necessários, não para ordenar, mas para a gente ver se essa lista está ordenada ou não, for polinomial, então o problema é NP. Ou seja, se à medida que essa lista de números cresce, verificar se essa lista está em ordem ou não, ainda é uma operação rápida de fazer, então esse problema é verificável em tempo polinomial. Ele é NP. Se você estiver achando muito confuso saber ou não quando verificar um problema é polinomial, você pode pensar o seguinte: imagina que você está criando um algoritmo não que ordene uma lista, mas um algoritmo que verifica se aquela lista já está ordenada ou não. A complexidade desse algoritmo que verifica é polinomial? Ou seja, à medida que a entrada x cresce, o tamanho da lista cresce, a quantidade de operações que o meu algoritmo realiza para verificar se aquela resposta é correta ou não, se a expressão que representa essas duas coisas, o x e o y, for polinomial, então você tem um problema NP. Mas o que vem a indicar essa questão do NP? O que essa questão do NP indica é que um problema pode até ser fácil de verificar, mas não necessariamente ele seja fácil de resolver também. Existe um problema bem interessante que reflete isso, que é o problema do caixeiro viajante. Eu vou até colocar aí na tela para te ajudar a entender, mas imagina que você tem um conjunto de cidades interligadas por estradas, tipo um mapa, em que os círculos representam as cidades a serem visitadas e as retas são as estradas interligando essas cidades. E junto com essas estradas, essas retas ligando aí, que a gente chama de arestas, você vai ter uma informação numérica que vai ser, por exemplo, os quilômetros que você precisa percorrer para atravessar essa estrada. O que vem a ser o problema do caixeiro viajante? Como calcular da melhor maneira possível o trajeto que você percorre de forma que passe em todas as cidades sem visitar uma cidade mais de uma vez? Então, qual seria o melhor trajeto para um caixeiro viajante viajar por todas as cidades do meu mapa aí sem gastar muita gasolina? Um algoritmo para resolver esse problema é bastante complexo, principalmente para mapas muito grandes. A gente assume que um algoritmo que resolve esse problema, ele não vai ser polinomial, mas vai ser exponencial. Isso ainda não está provado, né? Eu vou explicar melhor à medida que o vídeo for avançando. Pelo menos com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tem certeza, mas é bem provável que um algoritmo que resolva o problema do caixeiro viajante seja de complexidade exponencial. Só que note que para você verificar se uma ordem de visitas atende os critérios do problema não é difícil. Se eu der apenas a lista das cidades na ordem e você verificar que aquela ordem é válida, ou seja, por exemplo, você não passa por nenhuma cidade mais de uma vez, isso é fácil de fazer. Se eu fosse criar um algoritmo que verifica se uma resposta é válida ou não, esse algoritmo ficaria com complexidade polinomial. Verificar. Então, pensa bem nisso. Verificar se uma resposta é válida é diferente de resolver o problema de fato. Enfim, precisamos dar essa volta toda para explicar o P igual a NP. Vamos relacionar o problema todo com tudo que a gente sabe agora. Todo problema P é NP, pois se um problema é rápido de resolver, é fácil de resolver, verificar a resposta dele é mais fácil ainda. Então, as duas coisas são polinomiais, são eficientes de se resolver. Agora, será que todo problema NP é P?
Ou seja, se todo problema que eu consigo verificar rapidamente, eu consigo resolver rapidamente também, a nossa intuição diz que não. O problema é que ninguém conseguiu provar isso até hoje. Inclusive, a evidência que temos hoje é que P seja diferente de NP. Só que a gente não pode descartar isso, pois ninguém conseguiu provar. Se P for diferente de NP, não muda muito o que a gente sabe hoje sobre esses problemas, pois existem problemas dentro de NP que são considerados muito difíceis de resolver. Problemas estes que chamamos de NP completo. São problemas NP que, ao mesmo tempo, são bem difíceis de resolver. O problema do caixeiro viajante mesmo é NP completo. Outro exemplo de um problema NP completo é você resolver o Sudoku, pois note que verificar se uma resposta ao Sudoku atende ao problema é rápido de fazer, né? Basta eu jogar os números e ver se eu não estou desrespeitando nenhuma regra. Mas criar um algoritmo que resolve o Sudoku para qualquer caso, aí não necessariamente a gente pode ter um algoritmo eficiente para fazer isso. Inclusive, eu até fiz um vídeo resolvendo uma versão simples do Sudoku, vou ver se eu coloco na descrição. Eu só peço que vocês deem desconto, pois é um vídeo um pouco mais antigo, mas tem código, então é legal. Bom, enfim, então como eu falei, P sendo diferente de NP não muda muito hoje. Mas se P for igual a NP, isso vai influenciar muito na sociedade, na área tecnológica de maneira geral. A questão é que se P for igual a NP, então mesmo os problemas NP completos, que são muito difíceis de resolver, eles também vão ter uma solução polinomial, ou seja, uma solução eficiente. Talvez o exemplo mais drástico dessa questão do P igual a NP tenha a ver com a faturação de números inteiros. Boa parte da criptografia que usamos hoje na web, nas diversas áreas, tem a ver com fatoração de números primos. Eu não vou entrar nos detalhes do porquê disso, pois eu acho que isso merece um vídeo à parte. Explicar o que é a criptografia RSA, por exemplo. Futuramente eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso. O fato é que a criptografia que temos hoje, ela pode ser quebrada se você conseguir fatorar números primos gigantescos de uma forma eficiente. O fato é que essa questão de fatorar números inteiros, números primos, é um problema NP. Mas se ele for P, isso significa que vão surgir algoritmos muito eficientes para fatorar números primos. E isso colocaria em risco toda a segurança ligada à criptografia que conhecemos hoje. Até existem formas alternativas de criptografia, por exemplo, usando curvas elípticas, mas a maior base da criptografia que temos hoje ainda é fortemente relacionada com números primos. Mas não só isso, eu até peguei uma anotação aqui num artigo. Se a gente descobrir que P é igual a NP, isso vai ter profundos impactos em várias áreas, como a matemática, a própria criptografia que eu já falei, algoritmos de busca, inteligência artificial, teoria de jogos, processamento de dados multimídia, filosofia, economia e por aí vai. A gente vai conseguir descobrir algoritmos para problemas dessa área que sejam ultra eficientes. Então fica aí a sugestão, estude esse problema aí que talvez você fique milionário. Se você ficar, manda uma parte aqui pro papai que a gente aqui do Universo Discreto agradece. Beleza? Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E lembre-se, o Universo Discreto é o seu canal favorito sobre astrologia. Não, tô brincando. É um canal sobre computação. Obrigado, gente. Valeu!